Fala galera, bom dia. Vamos iniciar nossa aula de hoje falando sobre o voleibol, as suas origens, um resumo dos primeiros anos do esporte, os principais fatos após a invenção do voleibol. O voleibol foi criado nos Estados Unidos no dia 9 de fevereiro de 1895. Pelo diretor de Educação Física da ACM, Associação Cristã de Moços de Massachusetts, William George Morgan. Ao inventar o voleibol e suas regras, Morgan tinha como objetivo principal a criação de um esporte sem contato físico entre os jogadores. Desta forma, ele pretendia oferecer às pessoas, principalmente os mais velhos, um esporte em que as lesões físicas provocadas por choques entre as pessoas seriam raras. Os primeiros anos do esporte, um resumo sobre os primeiros anos do esporte. Nos primeiros anos, o voleibol ainda não contava com uma bola específica, sendo praticado com uma câmara da bola de basquete. A rede era improvisada, a mesma usada nas partidas de tênis. Neste período, o esporte era conhecido por mintonete. Com o passar do tempo, foi ganhando o nome popular de voleibol, que acabou se tornando oficial. Agora vamos aqui falar sobre os principais fatos após a invenção do voleibol. Em 1990, o voleibol chega ao Canadá, primeiro país fora dos Estados Unidos. Em 1908, o esporte vai para o continente asiático e começa a ser praticado na China e no Japão. Em 1910, o esporte chega ao Peru, primeiro país da América do Sul a praticar o esporte. Em 1942, morre o inventor e criador do esporte do voleibol, William George Morgan. Em 1947, fundada na França a FIVB, Federação Internacional de Vôlei. Em 1949, realizado o primeiro campeonato mundial masculino na Tchecoslováquia, foi vencido pela Rússia. Em 1951, realizado o primeiro campeonato sul-americano de vôlei na cidade do Rio de Janeiro, o Brasil tornou-se campeão masculino e feminino. Em 1952, realizado o primeiro campeonato mundial feminino. Em 1964, o esporte passa a ser parte do programa oficial das Olimpíadas, realizada em Tóquio, no Japão. Os últimos campeões do voleibol. A seleção brasileira masculina de voleibol foi campeão do Campeonato Mundial de Vôlei nos anos de 2002, 2006 e 2010. Em 2014, o título ficou com a seleção da Polônia. A seleção feminina italiana foi campeã em 2002, enquanto a da Rússia obteve o título em 2006 e 2010. Já em 2014, a seleção norte-americana foi quem ficou com o título do Campeonato Mundial. As Copas do Mundo de Vôlei de 2013 e 2007 também foram vencidas pela seleção brasileira masculina. Na Copa do Mundo de 2011, a seleção russa sagrou-se campeã. Mesmo com o terceiro lugar, a seleção brasileira de voleibol conquistou uma vaga aos Jogos Olímpicos de Londres 2012. A seleção feminina de vôlei da Itália foi campeã do mundo de vôlei nas edições de 2007 e 2011. A última Copa do Mundo de vôlei masculino
ocorreu no Japão, em setembro de 2015. A seleção dos Estados Unidos tornou-se campeã. Já a Copa do Mundo Feminina ocorreu entre agosto e setembro de 2015, sendo que a equipe chinesa ficou com o título. Em 2012, nas Olimpíadas de Londres, a seleção masculina de voleibol da Rússia obteve a medalha de ouro, após vencer a seleção brasileira na final. Na categoria feminina, as jogadoras brasileiras jogaram muito bem e conquistaram o ouro para o Brasil, após vencer a forte equipe dos Estados Unidos. O Campeonato Mundial de Voleibol Masculino de 2014, que contou com 24 seleções, ocorreu na Polônia, entre os dias 30 de agosto e 21 de setembro. A seleção polonesa foi campeã, após vencer o Brasil na final por 3-1. O campeonato feminino ocorreu na Itália, entre os dias 23 de setembro e 12 de outubro de 2014. A seleção brasileira fez uma boa campanha, porém perdeu na semifinal para as norte-americanas pelo placar de 3-0, ficando com a terceira posição no campeonato. Nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, de 2016, a seleção masculina de vôlei ficou com a medalha de ouro, após vencer os italianos na final. Já a seleção feminina foi eliminada nas quartas de finais, após ser derrotada pela equipe da China. Esse é um resumo sobre o voleibol, os acontecimentos, as últimas equipes campeãs, de um resumo sobre a história de quando aconteceu, quem inventou o voleibol. E assim nós encerramos a aula de hoje.